Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre fome e sede espiritual. E estamos baseados na quarta bem-aventurança de Mateus 5, versículo 6. Então se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui, siga nosso canal, siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê um joinha no final e faça seus comentários. Fome e sede espiritual é o tema que nós temos proposto no nosso coração para você hoje, você que quer mais de Deus, você que tem fome e sede pela presença de Deus, pela glória de Deus. Fome e sede espiritual é o que diz Mateus 5,6. A Bíblia diz bem-aventurados, ou seja, felicíssimos, muito felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão alimentados, serão plenos, serão cheios. Ou seja, é mais positiva e deriva, obviamente, já das bem-aventuranças que nós já mencionamos em vídeos anteriores, né? Quando alguém, por exemplo, morre para si mesmo, chora por causa da pecaminosidade e devolve o seu poder para o controle de Deus, obviamente essa pessoa também passará a sentir um forte desejo pela justiça e uma intensa aspiração por mais daquilo que Deus tem. Ou seja, as três bem-aventuranças iniciais, antes dessa quarta que nós acabamos de ler, de Mateus 5,6, nos dão pilares, né? São degraus para que nós possamos chegar a esse nível aqui. Martin Lloyd-Jones, um grande teólogo, falou, né, algo sobre Mateus 5,6. Ele diz assim: essa bem-aventurança é uma afirmação para a qual todas as demais conduzem. Ela é a conclusão lógica a qual elas chegam, e é algo pelo qual devemos ser profundamente reconhecidos e gratos a Deus. Não sei de um teste melhor que alguém possa aplicar a si mesmo nessa questão da profissão de fé cristã do que um versículo como esse. Se esse versículo é para você uma das mais abençoadas declarações das Sagradas Escrituras, você pode estar totalmente certo de que é verdadeiramente um cristão. Se não for, então seria melhor que você examinasse novamente os fundamentos da sua vida. É o que fala Martin Lloyd-Jones no seu Studies in the Sermon on the Mountain, ou Estudos do Sermão do Monte, traduzindo para o português. E baseados nisso que fala Martin Lloyd-Jones, né, nós podemos pensar o seguinte: embora os verdadeiros cristãos ainda lutem, obviamente, contra a carne, né, porque ainda não estão plenamente, né, a carne ainda não está redimida, nós não fomos para os céus ainda, conforme Romanos 8:23, eles desejam, ou seja, os cristãos desejam conhecer mais e mais a verdade de Deus e obedecer a ela. E isso é evidente na confissão, por exemplo, de Davi, no Salmo 119:97. Ele diz: quanto amo a tua lei. E o apóstolo Paulo testifica a mesma paixão pela justiça de Deus quando ele diz em Romanos 7:22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então a pergunta que fica aí para você: o teu homem interior, tua mulher interior, teu ser interior, tem prazer na lei de Deus? Você tem prazer de ler a Bíblia, de buscar Deus, de ouvir mais de Deus? É um sinal tremendo de que você está andando na justiça de Deus e está sendo alimentado, farto, pleno, cheio da graça e da glória do Senhor. Uma história aqui para trazermos para você, né? Uma história verdadeira da Primeira Guerra Mundial. É uma excelente ilustração do intenso significado que a expressão fome e sede de Jesus transmite a cada um de nós. Quando a Palestina foi libertada, uma união de forças do Império Britânico perseguiu de perto os turcos em retirada através do deserto. Os soldados aliados logo ultrapassaram o comboio de camelos deles que transportavam água quando passavam pela região de Berseba e rumaram então para o norte. Não demorou muito tempo para os homens ficarem sem água e começarem a sentir os efeitos adversos. Ficaram com a boca seca, os lábios incharam, tornaram-se roxos, sentiam dor de cabeça, tontura e houve até desmaios.
Seus olhos ficaram vermelhos e turvos e começaram a ter até miragens, né? Visões irreais, fora da realidade. Desesperados, então, reconheceram que precisavam alcançar os poços de Xeriá, com H no final, ao cair da noite, para que então pudessem evitar milhares de mortes ali naquele lugar. Centenas já haviam morrido de sede, de modo que os outros lutaram arduamente e retiraram as forças turcas de Xeriá, essa região ali da Palestina. Depois da batalha, as mais fortes tropas britânicas foram requisitadas para ficar de prontidão perto das gigantes cisternas de pedra, enquanto a água era distribuída para os feridos e para aqueles que deveriam ocupar os postos de guarda. Enquanto os necessitados se revigoravam, os outros homens ficavam a não mais de 6 metros dos galões de água, e eles haviam agonizado por muitos dias para alcançar toda aquela água fresca ali que havia. No entanto, ainda foram obrigados a esperar 4 horas a mais antes de poder desfrutar dela. É dito também que um dos oficiais que testemunhou aquela marcha, né, teria feito esta aplicação espiritual. Quando mencionou seus soldados, ele disse: creio que todos aprendemos nossa primeira lição bíblica real nessa marcha de Berseba para os postos de Xeriá. Se tivéssemos essa sede por Deus, pela justiça e pela vontade dele na nossa vida, um desejo consumidor, abrangente, preocupante, o quanto não seríamos ricos nos frutos do Espírito? É o que falou e foi mencionado no livro Eternity, Water, ou Água Eterna, de M. Blacklock, que conta essa história que realmente aconteceu, uma história real, tá? Essa ilustração mostra bem que Jesus usou os mais poderosos impulsos e anseios naturais para ilustrar como é que os crentes deveriam desejar profundamente a justiça de Deus. As palavras aqui, fome e sede, estão ambas no particípio presente, significando um desejo, uma busca contínuas por Deus. Se conhecemos Cristo, ansiaremos continuamente por mais santidade. Da mesma maneira que desejamos conhecê-lo quando fomos salvos, também. A ausência de pecado e a total semelhança a Deus não ocorrerão, até que cheguemos, obviamente, ao céu. Portanto, sempre precisaremos estar, sem nunca cessar, famintos por mais e mais crescimento em santificação. E essa é uma atitude que teremos todos os dias, ou deveríamos ter todos os dias, se formos verdadeiramente humildes diante do Senhor. Paulo, por exemplo, ora pelos filipenses e diz em Filipenses 1, de 9 a 10, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, outra característica dessa fome espiritual é que o seu objeto seja todo abrangente. Isso é claramente visto na gramática de Mateus 5,6. Jesus aqui usa o genitivo acusativo grego para justiça, o que o torna um objeto completo, não qualificado, de fome e sede. Todo aquele que verdadeiramente anseia por justiça desejarão toda a justiça existente em Deus. Nosso Senhor também usa aqui um artigo definido no grego, né? Não incluído em muitas traduções aqui para nosso idioma. Antes de justiça, o qual indica um tipo especial de justiça, a justiça, a qual é verdadeira e provém somente de Deus, porque na realidade ela reside nele. A verdadeira justiça reside no próprio Deus, que é o justo juiz de todos os homens. Então essa atitude de fome espiritual, ela é incondicional. Se tivermos essa fome, procuraremos e aceitaremos a justiça de Deus, qualquer que seja a forma em que ela fornecer, e obedeceremos às suas ordens, não importando quão desafiadoras ou difíceis possam ser. Não seremos como o jovem rico de Marcos 10:17, que ansiava mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. As suas condições, egocêntricas para as bênçãos de Deus o impediram de receber a salvação, a vida eterna e as promessas de Deus. Ou seja, a fome espiritual quer somente Cristo e o seu reino, conforme o Salmo 119, versículo 20, e também Isaías 26:9.
mesmo que isso signifique não ter algumas das riquezas materiais que as pessoas têm nesse mundo. As atitudes que Jesus ensinou em Mateus 5, de 3 a 6, devem caracterizar cada crente ao longo de toda a sua vida terrena. Se você é um cristão, não se tornará mais digno de salvação, ou mais digno de bondade de Deus, do que quando começou a fazer parte do reino de Deus. Você ainda peca e ainda é a graça de Deus que te sustenta. Preste atenção. É a graça de Deus que te sustenta. Assim, não há nunca um tempo ou um lugar para que o orgulho egoísta seja exercido nas nossas vidas. Quaisquer atos piedosos ou trabalhos nobres, espirituais, que possam ser manifestados em você são obras do Senhor, meu irmão. Não da tua própria engenhosidade ou bondade inata. Essa é a razão porque Pedro nos exorta, lá em 1 Pedro 5, de 5 a 6, ele diz: sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros. Cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, o Senhor, ao seu tempo, vos exalte. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Tenha fome e sede por Deus. Que essa palavra fale fortemente a você, que você viva essa fome e sede por justiça, para que você seja saciado por Deus, para que você seja bem-aventurado de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, colocamos a vida dos nossos irmãos. Pai, nós não estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual. Queremos mais do Senhor, queremos ser bem-aventurados, queremos viver as tuas promessas, queremos experimentar o melhor de Deus nessa terra, Pai, baseados não em nós, mas em Ti, na Tua graça, nos Teus méritos, em tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Seja direito nosso, possamos usufruir dessa herança espiritual, dos benefícios conquistados na cruz por Cristo Jesus, e possamos viver no poder da ressurreição, no poder do Espírito Santo, para manifestarmos a Tua graça e a Tua glória a todas as pessoas, ao mundo que ainda não Te conhece. É o que nós pedimos de todo o coração. Dá-nos mais sede e fome pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua justiça, pela Tua glória. É o que nós Te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Faça seus comentários aqui embaixo. Se você quiser também ofertar, exercer generosidade e contribuir com esse ministério de pregação do Evangelho, aqui tem no link do YouTube todas as nossas redes sociais e como você pode fazer isso. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.